Eu lembro que o primeiro que a gente fez se chamava 13 coisas importantes para saber sobre suicídio. Então hoje, 5 anos depois, claro, a gente faz mais de 3.000 sessões de terapia online por mês, né? A gente tem sede em São Paulo, em Porto Alegre, no México, a gente atende pacientes, né, enfim, de todos os lugares do Brasil. Descomplicar a psicologia para o cotidiano das pessoas. Eu acho que é sempre muito perigoso transformar o trabalho, transformar o relacionamento, transformar qualquer coisa na coisa mais importante da tua vida. A gente mais do que dobrou o número de pacientes durante a pandemia. A nossa geração está mais doente. Os dados mostram que aumentou, pelo menos dobrou o número de pessoas que relatam sintomas de depressão. Se o cara tá numa depressão, tá com um transtorno de ansiedade, tá com um diagnóstico mesmo ali, o cara precisa... tá mal. O Olhos Papo está no ar, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Como vocês sabem, para que nós continuemos com esse projeto, é muito importante que você que está aqui se inscreva no nosso canal, deem aquele like, comentem, compartilhem, isso é realmente essencial para que a gente consiga continuar nesse projeto, continuar trazendo personalidades interessantes, diferenciadas e plurais, que tem sido esse o nosso principal norte desde o princípio do projeto. Geralmente, vocês sabem bem, a gente apresentava esse programa no Hackapub, nosso grande parceiro. Agora estamos aqui no Rocket Club, também em São Leopoldo, nosso novo parceiro. Podemos dizer numa espécie de segunda temporada. Agradecemos muito a confiança, esse espaço muito legal, temático, que a gente super aconselha que todos aqui da região metropolitana visitem, é um lugar muito legal. E mais uma vez agradecemos a Cati Calçados, nosso grande parceiro, mais uma vez, mais uma semana aqui com a gente. Essa empresa que é muito conhecida aqui na nossa região, que tem conteúdo também na venda online, com opções e possibilidades para todos os tipos de estilos, sejam eles mais sociais, mais casuais, mais esportivos. Então a Cati nos orgulha de ter esse apoiador desse tamanho e também pedimos aqui que vocês vão lá nas redes sociais deles, que vocês frequentem os sites e também as lojas físicas, porque tem materiais de todos os tipos, sempre com um precinho camarada, principalmente se tu falar que está acompanhando eles aqui no Olhos Papo. E sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, nosso querido amigo Henrique Souza, um dos criadores do projeto intitulado Eureka. Tudo bom, Henrique? E aí, Matheus, tudo bem, cara? Prazer estar aqui contigo. Espero que seja uma conversa muito proveitosa para nós aí. Com certeza será. O Henrique, que é uma tentativa que eu tô aqui há bastante tempo martelando, eu chamo ele, mando mensagem, ele tem muitos compromissos, vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. E antes, inclusive, dele apresentar o que é o Eureka, para quem ainda não conhece esse projeto, eu quero dizer que a existência, a presença do Henrique aqui se deve a duas coisas muito importantes. Uma delas, a minha mãe, a dona Raquel, que é muito fã do projeto do Eureka, que sempre fala, convida o Henrique, mas ela não fala convida o Henrique, ela fala convida o filho da professora Márcia. Por quê? O Henrique é filho da professora Márcia, professora de português, que foi minha professora no ensino fundamental e médio, e uma das, com certeza, das minhas inspirações enquanto jornalista, enquanto comunicador, alguém que toda vez que eu vou escrever um textinho eu lembro de algumas regras ortográficas e gramaticais, realmente uma inspiração, e é uma pessoa que confeccionou um filho aqui que também tem tido uma trajetória sensacional. Mas então, dada essa ressalva, essa valorização da nossa querida professora Márcia, que inclusive no primeiro dia do programa eu pedi desculpa pelo fato do projeto se chamar Olhos Papo e não ter a concordância. Eu falei, a professora Márcia tá olhando lá, desculpa, mas sabe como é que é a variação linguística que ela mesma comentou que ela existe, né? Então, boa. Henrique, por favor, conte para nós o que é o Eureka, que projeto é esse, da onde ele surgiu. Muito bom, muito bom. Obrigado, Matheus, pela introdução. Um beijo pra tua mãe, dona Raquel, né? Dona Raquel. Beleza, beijo pra dona Raquel aí. E vamos lá. O Eureka, na verdade, a Eureka, né? É um projeto que hoje, depois de 4, 5 anos, já é uma empresa de psicologia, que é uma das maiores marcas de psicologia aí do Brasil. Mas 5 anos atrás, na verdade, a gente começou como eu e meus 2 colegas de faculdade, que eram quase meus melhores amigos na época ali, né? O Júlio e o Luiz. A gente fazia faculdade de psicologia lá em Porto Alegre, na URGS. A gente se conheceu, eu e o Luiz, a gente tinha 17 anos, o Júlio um pouco mais velho. E ao longo da faculdade de psicologia a gente foi se unindo, assim, muito por coisas que a gente gostava e coisas que a gente não gostava na psicologia. Então, a faculdade de psicologia é muito, 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 muito teórica e muitas vezes é bem desconectada das realidades das pessoas, assim.
Para você ter uma ideia, na faculdade inteira eu nunca tive uma aula de como ajudar alguém a sair de um ataque de pânico. A faculdade inteira, eu nunca tive uma aula sobre como ajudar alguém a discutir a relação, né? E não é também para ficar queimando a faculdade de psicologia, mas era um negócio que a gente ficava meio triste, assim. E a gente via, pô, tem um gap, tem um espaço muito grande entre o que a psicologia poderia ser e o que ela é, e um gap muito grande entre o que uma pessoa normal sabe sobre psicologia e o que ela poderia saber sobre psicologia, mesmo sem entrar na faculdade. Coisas pro dia a dia, né? Então, a gente surgiu com essa ideia de ajudar as pessoas com problemas do cotidiano, problemas psicológicos do cotidiano. Então, como eu posso organizar melhor minha rotina, como eu posso discutir a relação com a pessoa lá, que tá difícil a relação, como eu posso sair de uma crise de pânico, como eu posso lidar com uma crise de desânimo, tudo isso, e a gente começou a produzir conteúdo para a internet. Então, a gente não sabia muito bem qual ia ser o modelo de negócio da empresa, mas a gente sabia que era importante produzir conteúdo. E era para ser uma coisa secundária o conteúdo, né? O principal era, sei lá, tentar vender uma palestra para uma empresa, tentar conseguir cliente de terapia, mas o conteúdo foi nos abrindo uma porta gigante. Então a gente começou a publicar vídeos, publicar infográficos sobre saúde mental, tudo explicado de um jeito muito simples e que qualquer pessoa conseguia entender. Isso foi atraindo as pessoas para perto da gente. Então foi viralizando, as pessoas começaram a se interessar. E tudo que começa a viralizar, começa a gerar uma comunidade em volta, né? Então esse é um fenômeno muito natural. A gente foi produzindo conteúdo. Eu lembro que o primeiro que a gente fez se chamava 13 coisas importantes para saber sobre suicídio. Porque era a época daquela série Os 13 Porquês. Uhum. Lembra? Que deu todo aquele boom. A gente fez 13 fatos importantes sobre suicídio. Aquilo viralizou, começou a gerar pessoas interessadas na gente. E toda vez que se reúne uma comunidade em volta do conteúdo, as pessoas começam a pedir por produtos também. Então as pessoas queriam saber como faz terapia com o cara lá dos vídeos, como é que faz terapia com a empresa que fez esses negócios que dialoga tanto com a minha dor, né? E aí as pessoas começaram a se interessar a fazer terapia, começaram a se interessar em se a gente tinha cursos, se a gente tinha camiseta, caneca e tal. E foi virando uma marca, né? A Eureka virou uma marca. Então hoje, 5 anos depois, claro, a gente faz mais de 3.000 sessões de terapia online por mês, né? A gente tem sede em São Paulo, em Porto Alegre, no México, a gente atende pacientes, né, enfim, de todos os lugares do Brasil, do mundo hispânico e do mundo americano também. Então, isso foi se expandindo, mas no centro tem essa ideia de descomplicar a psicologia para os problemas do cotidiano. Então, em resumo, é isso. A gente, claro, não faz só terapia. A gente produz kits de saúde emocional, que são livros, que tem cards, adesivos e tal. A gente tem consulta psiquiátrica, a gente tem franquia para psicólogo, tem um monte de coisa. Mas no centro tem essa ideia da marca, que é descomplicar a psicologia para o cotidiano das pessoas. Mas isso tudo já sob a alcunha, sobre esse nome da Eureka. Isso. Vocês definiram isso, criaram aquele perfil inicialmente no Instagram, no Facebook, onde é que foi a plataforma que começou? Foi no Face. Na época que começou, era 2016, o Face era o que mais bombava, né? Então a partir de 2018, ali a galera foi migrando para o Instagram, mas de 2016 a 2018 a gente bombou muito no Face. E assim, toda uma criação, toda uma plataforma online, ou seja, diferentemente, tu citou sobre algumas lacunas que às vezes os cursos universitários deixam. Sim. E tu falou sobre isso e eu enxerguei uma outra coisa, porque eu sempre falo assim, esse aqui é um projeto novo, que eu tenho aqui o trabalho junto do Anderson Cabelo no vídeo, do Matheus Giuseppe e do Luiz Heleno no nosso áudio, também do Sérgio Coelho, que faz a parte do nosso comercial. Então toda uma equipe de um negócio que realmente está recém começando, Sim. né? Mas isso colocando em prática algo que podemos dizer que é uma espécie de um trabalho de empreendedorismo, sim, mas que também na minha universidade, no meu curso, eu não enxergava. Eu não aprendi, eu não sei como tirar uma nota fiscal ou por onde iniciar no momento em que eu gostar, ou que eu tiver a ideia de criar um negócio. E esse também foi um quesito que dificultou esse princípio de vocês? Ou quando é que foi no momento que vocês entenderam? Não, peraí, a gente tem um negócio nas mãos. Boa. O que aconteceu? A gente primeiro formou uma amizade na faculdade, né? Então a gente se conheceu na faculdade, eu e os meus 2 sócios. E dessa amizade já surgiram muitos frutos durante a faculdade. Então a gente sempre teve essa vontade de fazer coisa diferente, até porque as matérias eram meio chatas, assim, né? E às vezes meio revoltantes. Então, vamos fazer um negócio diferente. A gente foi lá e criou uma empresa júnior. Então, na faculdade existe essa possibilidade de fundar uma empresa júnior, né? Pouca gente faz isso, mas tem essa possibilidade. Aí a gente aprendeu muito sobre tocar projetos nessa vida de empresa júnior. Depois a gente conseguiu a licença do TED. TED é aquele
evento de palestras, Uhum, tem os uhum. vídeos, né? A gente conseguiu a licença do TED para fazer o TEDx da URGS. Então o TEDx é a versão do TED regional da URGS. A gente organizou lá, e organizar o evento também te dá muita noção de como gerir um projeto, de como conseguir grana, de como vender. Então, durante a faculdade, a gente foi usando esse tempo não para, sei lá, só fazer o trabalho, entregar o trabalho, fazer a prova, que é o básico, né? Mas, cara, a pessoa que entra na faculdade, ela tem que fazer o básico e ela tem que ver que existe todo um universo em volta do básico, embaixo, em cima do básico, que muita gente não faz. Né? E eu acho que aí a maior oportunidade perdida das faculdades das pessoas está aí. É não saber que existe o além do básico na faculdade. O cara formar um projeto de extensão, entrar numa bolsa, fazer uma mentoria e tentar montar relações ali, né? Eu conheci os guris na faculdade, a gente trabalhou junto por alguns meses e o Júlio já veio conversar comigo porque ele tinha essa ideia de fazer a Eureka e tinha gostado muito de mim, gostado muito do Luiz e já começou a falar sobre isso. Então, enfim, respondendo, né? Na faculdade é o lugar perfeito para o cara aprender o básico de ter uma empresa, de fazer empreendedorismo. E tu sai da faculdade pronto para ter um negócio de muito mais alto nível. Porque tu não ficou só na faculdade fazendo o básico. Né? Claro. Eu entendo que quem opta por cursar psicologia já parte de um princípio ou de um propósito, podemos dizer assim, que é essa questão muito mais de auxílio ao próximo. Sim. E esse negócio de vocês, ele sempre teve, porque eu vejo assim que tu é um cara muito comunicativo, que tem essa habilidade, essa articulação comunicacional muito latente em todos os vídeos, mas ao mesmo tempo tu parece ser um cara reservado, que eu quero dizer isso, tu tem teu perfil bloqueado, tu é um cara que fala sobre o projeto, fala sobre o auxílio, fala sobre relações, mas não fala sobre o Henrique de uma maneira mais direta ou de uma maneira mais íntima. Sim. Então, assim, tu enxerga esse projeto que tu sempre enxergou como um propósito de vida, de carreira, e isso é unânime entre vocês três, e como foi tu te colocar à frente, te expor, tu sempre foi um cara pouco tímido, que tinha essa tranquilidade em se expor? É engraçado, cara, porque eu sempre fui tímido, mas não era a timidez de palco. Bem curioso isso, assim. Eu tenho e ainda tenho uma timidez de conversas superficiais do dia a dia, assim. Então, chegar num lugar e conversar com as pessoas que eu nunca vi antes, ainda gera um pouco de ansiedade pra mim. Não é um absurdo, mas gera. Agora, pra mim, tá num palco, tá falando, tá gravando um vídeo, não é muito ansiogênico, não gera muita ansiedade. Isso que é engraçado. E eu acho que tem muito a ver com a prática. A gente vai praticando e o cara vai ficando bom naquilo e vai pegando o jeito, né? Óbvio, existe algum nível de talento, de genética, de tendências naturais naquilo. Isso tem muito a ver com a prática. Da minha parte, eu não tenho tanto problema em falar sobre a minha vida pessoal. Mas, não tenho mesmo, assim, é muito de boa. Mas a gente não gosta na Eureka de dar um foco em uma das pessoas. E o Luiz e o Júlio são muito mais reservados do que eu. Então, não fica legal se daqui a pouco eu tô falando muito da minha vida e o Luiz e o Júlio não querem falar da vida deles. Então, pra mim é muito tranquilo. Eu falo, eu tô noivo, vou casar em janeiro, e falo de relacionamento, falo que já não sei o que deu errado na minha vida. Mas, às vezes, o Júlio e o Luiz, não, peraí. A gente tem que dar um foco em nós três, né? Tem que cuidar para o Henrique não ficar tão... A imagem não ficar tão do Henrique, porque isso afasta algumas pessoas da marca também. Então, são 3 sócios justamente para ter... Como se fosse uma boy band, né? Meio engraçado. Mas para ter com quem as pessoas se identificarem e verem as lives, interagirem. Então, a resposta é: eu não tenho problema com me abrir, mas tem que dar o foco na mensagem da Eureka e tem que cuidar para não dar um foco tanto na nossa vida pessoal, porque não é tanto a ideia de ser influencer, mas de ser uma marca que tem pessoas ali representando, né? E a segunda coisa sobre propósito, né? É uma pergunta interessante, cara. Para mim, a Eureka é um grande propósito de vida, no sentido de que eu sei que as pessoas precisam disso que a gente está oferecendo, dessa visão mais simples sobre a saúde mental. Eu acho que, infelizmente, por causa dos filmes e dos tipos de livros que a gente lê, o psicólogo é visto como uma espécie de oráculo, assim. É uma coisa meio enigma, esfinge e tal, e tu pergunta um negócio pra ele fala um negócio, e aí, semana que vem, aquilo vai dar um clique na tua cabeça, como se ele fosse um sábio mesmo, assim, um Gandalf. Não é assim que pode ser e precisa ser a terapia. Eu acho que muitas vezes não é assim que a boa terapia é feita, sabe? Então a gente tem uma outra filosofia de que a terapia pode ser mais como uma conversa, pode ser uma coisa mais simples, a gente combina um micropasso, uma microtarefa para a semana que vem, tu volta e a gente fez um pequeno avanço no teu tratamento.
essa coisa mais prática, mais de amigo, assim. E eu sei que as pessoas precisam disso. Por outro lado, eu acho que é sempre muito perigoso transformar o trabalho, transformar o relacionamento, transformar qualquer coisa na coisa mais importante da tua vida. Eu acho que esse é o processo de transformar num ídolo, né? Ou idolatrar aquilo. Então, tudo que a gente começa idolatrando, a gente termina desprezando, né? É uma frase de um cara que eu gosto muito. Tu começa idolatrando aquela guria e, nossa, ela é perfeita, ela é o amor da minha vida e eu quero estar com ela o tempo todo. E ela é tipo uma deusa, assim. Aí o cara passa o tempo com a guria e tal, começa a se decepcionar, vê que ela tem defeitos, vê que enjoa um pouco da companhia e termina desprezando aquilo, porque tu se frustra com a expectativa que tu criou. Então, não dá pra idolatrar também o trabalho, eu vejo assim. Então, tipo, o trabalho ele é muito importante, mas eu tenho que colocar ele dentro de uma hierarquia de coisas na minha vida. E ele funciona muito melhor quando eu não trato ele, é engraçado. Ele funciona muito melhor quando eu não trato ele como a coisa no topo da pirâmide, entendeu? Sem romantismo, sem idealizações. É tu não ser romântico, mas tu também não ser cínico. Tu não pode ser romântico a ponto de achar que aquilo é mágico, mas nem cínico a ponto de achar que aquilo tanto faz e que azar, né? Outros dois ganchos, assim, eu gosto sempre também de trazer algumas histórias que já passaram aqui pela nossa mesa, que antes era do Hack, agora aqui do Rocket. E o Alex Bagé, que é um jornalista que hoje está na Rádio Gaúcha, está também na Rádio Atlântida, ele participa de alguns programas por lá, geralmente com um enfoque esportivo, mas também ele faz stand-up comedy. Ele comentou para nós, porque no fim, depois vai chegar esse momento de eu pedir para ti, tem um quadro chamado Olha Isso, que ele funciona com uma parte de indicações. Boa. E a indicação dele foi, e isso que eu tenho achado muito legal, a pluralidade dos nossos convidados também foi reflexo nessa parte final. Sempre com conselhos, com indicações distintas, e a do Bagé foi, sabe qual? Façam terapia. Sim. Ele usou o termo análise, assim, de uma forma um pouquinho diferente. Mas ele falou sobre isso. E eu sinto, e aí obviamente tu pode me dizer se eu estou correto ou não, que hoje existe um pouco mais de simplicidade, de proximidade das pessoas com essa possibilidade, com essa necessidade de fazer a terapia, de se consultar. E durante talvez a pandemia e esse processo de eu poder fazer ela de uma maneira distante fisicamente, Sim. isso fez com que outras pessoas se encorajassem a iniciar. Então, 2 pontos que eu quero que tu comente. Sim, existe essa desmitificação da terapia. E o segundo momento, como foi esse trabalho durante a pandemia de organização? Foi um crescimento para vocês, no momento que o pessoal estava mais afastado e poderia, nesse processo, realizar esse trabalho? Sim. Eu vou responder a mais fácil primeiro. Sim, foi um crescimento. A gente mais do que dobrou o número de pacientes durante a pandemia, porque as pessoas estão mais abertas a fazer terapia online e também as pessoas estão vendo mais que precisam fazer terapia. Online ou não, né? Mas como só tem online, elas fazem online. Muitos psicólogos também, por outro lado, estão mais dispostos a oferecer atendimento online. Então, para o psicólogo ficou aquela, aumentou a demanda e aumentou a oferta. Então, ele tem que ver o que ele faz, né? Mas para nós foi muito bom, mais do que dobrou a demanda. Agora, a primeira pergunta... repete era pra mim. sobre tornar mais popular, digamos assim, a terapia. As pessoas aceitam mais esse processo. Sim, justo. Eu acho que a nossa geração é muito mais aberta à terapia. E eu acho que é uma das coisas boas da nossa geração, assim. Eu acho que a nossa geração, infelizmente, tá bastante doente. Mas pelo menos a nossa geração tem alguma noção de que precisa buscar essa saúde, esse cuidado. Então, a gente sabe que a nossa geração, as pessoas nascidas depois de 90, 92, 93, o que aconteceu? São pessoas que já tiveram a sua adolescência e juventude muito afetadas pela tecnologia, especialmente as redes sociais, tá? Porque tu, por exemplo, assistiu televisão, né? Quando era criança, os guris também. E a televisão é diferente da rede social, porque a rede social tem um aspecto social, interativo, em que tu não é só espectador, tu é produtor de conteúdo. E isso, a gente não sabia o impacto que teria na cabeça das pessoas. Tu ser produtor de conteúdo. Tem um impacto muito legal, né? Que a gente tá fazendo conteúdo. Né? As pessoas vão assistir, vão achar massa. O que tu aprende de graça na internet? Praticamente tudo hoje em dia. Mas existe um problema para quem é adolescente e pré-adolescente, que é o seguinte. A gente já tem uma tendência à insegurança, à baixa autoestima e à necessidade de validação quando a gente é pré-adolescente. É a fase em que a gente mais fala que não se importa com nada e é a fase em que a gente mais se importa. Né? E a pessoa quer saber se o outro tá achando bonito, se a pessoa gosta de mim ou não gosta de mim, ela quer receber os likes. E isso vai incentivando que... Isso é curioso, porque
a gente vê nas pesquisas que o dano é principalmente nas meninas, né? As meninas têm um dano maior de depressão, ansiedade e suicídio. Vai incentivando que a gente se exponha mais, que a gente fique mais suscetível à opinião dos outros, e que toda vez que existe um escândalo, por exemplo, ou você pisa na bola, antigamente você pisava na bola, os seus amigos do colégio ficavam putos com você 3 ou 4 dias, e depois vocês conversavam, eles conversavam com a mãe deles e tu com a tua mãe. Hoje em dia, cara, tu vacilou, é um vacilo público. Então todas as escolas de São Leopoldo já sabem que, sei lá, vazou uma foto da menina, ou tipo assim, ela fez um negócio numa festa. Antigamente era ruim, era vergonhoso, mas tinha um limite. Hoje em dia, especialmente as mulheres e os caras também, sofrem com esse absurdo de exposição que a gente tem na adolescência. Então, o que eu acho? Enfim, resumindo, né, cara? A nossa geração tá mais doente, a gente tá com mais adoecimento mental. Os pais não souberam dar limite para a tecnologia, as pessoas não sabem impor limites nelas mesmas, e ao longo das próximas décadas o negócio vai piorar, entendeu? Então, é legal que busquem terapia. Não acho que é a única coisa que tem que buscar, mas tem que buscar terapia, tem que buscar cuidar do corpo, outros cuidados, mas que bom que estão buscando, né, em resumo. Para eu trazer uma outra questão, assim, que eu tomo sempre muito cuidado, obviamente por conta do meu ofício de trazer sensos comuns, generalizações. Sim, claro. E muito também por conta de um livro que eu gosto muito, que é o Factfulness, que é o libertador hábito de efetuar opiniões somente baseadas em fatos, uma coisa assim. Legal. Então ele faz todo um percurso histórico em que ele mergulha em questões, ele faz tu marcar xizinho para tu dizer, hoje em dia quantas mulheres analfabetas existem? Então, assim, tu vai fazendo todo para tu entender o que de fato é a realidade, o que de fato simplesmente é amplificado. Tá cada vez pior. Esse tipo de senso comum. Mas, durante a pandemia, algo que flutuava, eu via principalmente nas redes, é que diziam assim, isso sim, um fato amparado em dados, que era o aumento, por exemplo, de violência doméstica, por conta de muitas pessoas que não tinham essa possibilidade de sair, e falavam também sobre o aumento dos suicídios ou das tentativas de suicídio. O que tu pode falar sobre o quadro de ansiedade durante esta pandemia, desde o início até esse percurso que a gente está um pouquinho mais tranquilo, mas ainda estamos em uma pandemia? Sim, cara, a gente sabe que os dados mostram que aumentou, pelo menos dobrou o número de pessoas que relatam sintomas de depressão. Então não dá para dizer que dobrou o número de sintomas de depressão, mas nas pesquisas de autorrelato, né, as pessoas relatam que estão sentindo, dobrou o número de sintomas de depressão. A ansiedade, eu não lembro quantos % aumentou, mas tudo isso aumentou. Eu acho que são vários fatores, né, cara? O primeiro fator é a redução do contato social. Então, não tem como o cara tá bem emocionalmente com zero contato social, ou pouquíssimo contato social. É muito difícil, tá? Óbvio que daqui a pouco o cara passa o fim de semana com a família e ele só quer ficar com zero contato social, né? Tipo, um pouquinho, assim, ou daqui a pouco o cara passa 10 dias na praia com os amigos, o cara quer ficar sozinho um pouco. Mas não é nesse sentido. Quando você tem um contato baixo contato social prolongado, isso mexe muito com o senso de sanidade das pessoas. Assim. A gente precisa conversar, desabafar, às vezes simplesmente para organizar o pensamento. Talvez eu tenha observado, né? Às vezes tu vai desabafar com alguém e tu tá falando, e enquanto tu fala, tu chega àquela conclusão ali de, putz, é verdade. Eu tive que organizar o meu discurso para falar para ti e já entendi qual era o problema, né? A gente precisa disso para organizar a nossa sanidade, para ter momentos de alegria, momentos de se sentir útil. Eu acho que esse foi o principal fator que gerou isso. Eu acho que o segundo fator é um clima de medo e de não saber quando vai acabar, né? Então, o fato da pandemia não ter um prazo de validade faz com que a tolerância das pessoas diminua. Então, eu digo para uma pessoa assim, olha, tu vai sentir muita dor, mas tu vai sentir só 10 segundos, tá? Então, pô, aqueles 10 segundos ela aguenta ali. Eu digo, tu vai sentir muita dor e eu não sei quanto tempo. A partir do 3º segundo, a pessoa já tá muito mal, entendeu? Porque assim, ela não tem uma perspectiva de quando aquilo vai acabar. E eu acho que um terceiro ponto é que as pessoas isoladas foram mais para as redes sociais. E as redes sociais, cara, se o cara não usa sabiamente, elas são uma grande câmara de eco. Então, uma coisa que tu fala no volume 10, tu recebe no volume 100. É aquela coisa. Eu vou para o Twitter muito preocupado com a pandemia e eu saio do Twitter 100 vezes mais preocupado. Por quê? Porque o Twitter vai me sugerir pessoas que concordam comigo, porque eu vou ver influencer falando isso, porque eu vou comentar isso e vão responder embaixo, é isso aí. Então, as redes sociais são programadas para ser meio que câmaras de eco. E, cara, eu vi gente
enlouquecendo, assim, desenvolvendo transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, né, o TOC. As pessoas desenvolvendo toque de contaminação, que a gente chama, né? A pessoa não quer encostar aqui porque, meu Deus, o micróbio e tal, e o Covid. Por quê? Porque tá muito tempo afastado e tá muito exposto a notícias que vão reforçando aquele viés, né? Então, é fake news o cara achar que não existe Covid, é óbvio, né? O cara tá maluco. Mas também existe um outro extremo de achar que o Covid tá em tudo, como se fosse assim, quase uma energia, assim, a força do Star Wars, né? O Covid. Se a pessoa vai se isolando e vai se entrando nessas câmaras de eco, ela perde a sanidade mesmo. E assim, eu vejo que duas questões que estão sempre presentes nos teus vídeos, no conteúdo produzido pela Eureka, são, que eu observo, pelo menos o que às vezes o algoritmo entrega na minha rede social, elas tratam principalmente de ansiedade e questões de relacionamentos. Sim. Hoje são as principais demandas, são os principais problemas, ou tu pontuaria alguns outros detalhes que fazem as pessoas procurarem o trabalho de vocês, seja ele por uma sessão de terapia, seja ele por algum produto online que vocês comentam, são essas as principais pontos hoje? Sim, é curioso porque nas nossas análises, o público da terapia não é o público... Desculpa. O público da terapia não é o mesmo público do Instagram, muitas vezes. Então, existe um tipo de público demográfico, sexo, idade, região e tal, que curte muito o Instagram, e um outro público um pouquinho diferente vai pra terapia, né? Mas no Instagram, sim, as pessoas pedem muito questão de relacionamento, questão de ansiedade, porque a real é a seguinte, né? A gente sabe, nosso público ali de 26 a 36 é um período muito decisivo para relacionamentos. Então a gente vê, e o nosso público principalmente feminino, a gente vê muito essa angústia feminina de, pô, eu preciso achar um cara, eu preciso achar alguém para passar, para construir uma família, ao mesmo tempo eu vou procurar um parceiro e os caras só querem uma coisa casual, e até o que parecia não querer algo casual, no fundo queria um negócio casual, então é uma angústia muito forte, assim. Do lado dos caras também tem um monte de questões com não confiar nas mulheres, ou com não se sentir bonito, ou com não se sentir homem o suficiente. A gente vê que nessa idade tem isso. Muitas vezes na terapia aparecem mais questões profissionais, questões de família. Mas, cara, relacionamentos humanos, né? Não só amoroso, mas humano, eu acho que é o assunto número 1 de todo psicólogo, não só da Eureka. É porque é a nossa maior fonte de dor e a nossa maior fonte de realização na vida. É o cara ter bons relacionamentos. Enfim. Não, e tu chegou a ter um atendimento também em consultório físico, tu ainda tem? Sim, a Eureka desde 2016 tem atendimento presencial, e desde 2018, eu acho, 17 tem o online, e agora a gente tá voltando com o presencial também. E por acaso existe uma diferença nas pessoas que te chamam para o presencial e que te chamam de uma forma online? Existe talvez alguns problemas distintos ou uma vergonha de alguém que necessariamente vá só para o virtual, ou às vezes só uma questão geográfica mesmo? Cara, na nossa experiência não existe diferença na efetividade do tratamento. Não existe mesmo, assim. Os pacientes do presencial e do online ficam o mesmo tempo na terapia, têm a mesma satisfação com a terapia, então, de boa, assim. Mas, sim, existem pessoas que preferem o presencial, que tem, por exemplo, a pessoa fez terapia presencial a vida inteira. A tendência é que ela queira fazer a próxima também presencial. Mas, cada vez mais a galera tá aberta online. E a pandemia deu uma acelerada forte nisso, na abertura das pessoas para online. Tu falou sobre franquias, tu falou sobre cursos online, tu falou inclusive sobre a presença de vocês em outros países. Sim. Como que isso foi acontecendo, né, desde a expansão de vocês verem que existia uma demanda, por exemplo, de uma venda de um conteúdo, né, online, e como que chegou assim, ó, poxa, Henrique, tu, os teus sócios, cara, a gente tem uma oportunidade de estar no México. Como é que bateu isso na porta de vocês, quando surgiu, e como foi a reação de vocês em ver o quanto o negócio, que é novo, de 2016, né, mas ao mesmo tempo tem um percurso, né, todo ele trabalhado. Sim. Mas como vocês reagiram, assim, enxergando? A gente sabe, como tu mesmo falou, não é sobre idealizar o emprego, ou o trabalho, ou sobre o negócio, mas sim sobre constatar que é algo muito exitoso e com muito sucesso e com uma grande expansão, né? Sim, exato. Desde quando a gente viu que o conteúdo dava certo e que o conteúdo gráfico dava certo, ou seja, não precisava a gente aparecer no vídeo para que o conteúdo viralizasse, foi uma ideia que ocorreu naturalmente. Tá, e se a gente traduz para espanhol, tem 4 vezes mais
pessoas que falam espanhol do que falam português no mundo, né? Então, a Eureka podia ser 4 vezes maior, muito mais rápido no espanhol e tal. Ou inglês, né? E foi acontecendo naturalmente. No início a gente traduzia, depois a gente começou a chamar pessoas. Eu, por acaso, na época da faculdade, dividi apartamento com um cara da República Dominicana, um Marco. Engraçado. E aí ele começou a trabalhar com a gente também, traduzindo. E, cara, foi uma coisa muito natural. Só que, claro, é diferente entrar num novo país com o mesmo conteúdo, porque a maioria do conteúdo funciona, até porque a nossa cultura na América Latina é bem parecida, né? Falando do espanhol. Mas não ter um rosto, às vezes, é difícil. Então, o espanhol, a Eureka em espanhol tem uns 200 mil seguidores hoje. A Eureka em espanhol bomba legal. A gente tem uns 3 terapeutas lá no México, né? Muito massa. E o que aconteceu? Começou a funcionar quando a gente colocou um rosto. Então, não adianta só pegar o conteúdo gráfico e traduzir e tal. 4 sinais de que você tem ansiedade. A pessoa vai curtir, vai achar legal, mas ela só vai considerar fazer terapia quando ela associar a marca a algum rosto. Então, tem que ter um rosto. Então, a gente tem a terapeuta Kati lá, e tinha o Marcos também, e tem uma terceira terapeuta agora. E aí funciona bem. Funciona legal. Que legal. Bom, mas assim, que pra mim tá sendo também uma espécie de terapia, então aqui ia ser muito legal Abre o teu coração. esse trabalho. E eu queria que tu falasse assim sobre, sei que é difícil de prever, e eu já fiz terapia também durante um bom período, e sinto que os passos geralmente são de colocar os pés no chão, né, conseguir diluir, digerir o processo que tá fazendo, tornar mais racional cada um dos passos. E como que tu enxerga o negócio, a Eureka daqui para frente? Quais são os anseios? Tu disse que tu teve vocês tiveram essa visualização de que podia expandir para uma língua espanhola. Há a possibilidade, de repente, do Eureka se tornar também para o inglês, para algum outro idioma? É algo que está sendo palpável de vocês? Sim. Ou vocês estão muito pés no chão? Como é que vocês trabalham essa expansão também empresarial do negócio? Boa, cara. A nossa visão é a seguinte: a gente está num período de escalar. Então, a gente está no programa da Endeavor, de scale-ups, né, que são as empresas que têm escalado nos últimos anos. E um negócio muito complicado de aumentar de tamanho é pessoas, talentos. Então, é muito difícil tu achar gente boa para trabalhar na cabeça das áreas. Então, velho, tu tem até pessoas boas que executam um negócio bem operacional no marketing e tal, mas são bem menos pessoas, e tem gente boa na Eureka, né? Se alguém estiver vendo assim, vocês são bons. Mas é muito difícil achar talentos para ficar nessa posição mais estratégica e o cara que coordena projeto e tipo garante que tá tudo andando. As pessoas, especialmente a galera que é mais fresca, que saiu da faculdade agora, né, acabou de sair, ainda não tem essa visão. Então para nós é meio difícil. Mas a gente tá dando um jeito nisso aí e vai escalar, vai dar um jeito. É que é engraçado, quando tu tem uma empresa de 10 pessoas, todo mundo se conhece e o rosto do fundador tem um peso, né? Tipo assim, pô, o Matheus tá aqui e tá conversando comigo, e eu sei que é sério, e tipo, eu sei que o Matheus precisa disso pra amanhã, e eu quero agradar o Matheus porque eu tenho uma amizade com o cara, né? Quando tem uma empresa de 10 pessoas, é assim. Agora, quando tem uma empresa de 50, tem gente que não me vê todo dia, né? Ou que tá em São Paulo trabalhando no México e vai receber uma tarefa e não vai associar com, pô, o Henrique quer que essa tarefa fique pronta, é legal, eu gosto do Henrique. Não tem isso. Cara, e é muito complicado essa parte de achar talentos, mas a gente vai dar um jeito, enfim. Sobre internacionalização, vai rolar. A gente tenta tocar tudo ao mesmo tempo, mas consegue. Enfim, se dá um jeito. Assim. O que a gente faz forma meio que uma equipezinha que é autossuficiente e aquela equipezinha vai explorar lá o México e vai ver o que acontece, né? A gente tenta não fazer com que as decisões dependam muito da galera que está no Brasil e que cada micro decisão passe por nós, né? Para a empresa crescer, tu tem que formar esses grupos que se autogerenciam e têm autonomia, né? Então, essa é a visão. É expandir nas outras línguas, mas principalmente crescer no Brasil com a franquia. Ter mais unidades da franquia pelo Brasil, né? A franquia são as clínicas que os psicólogos montam com a marca da Eureka. Então, do mesmo jeito que o cara abre uma Cacau Show, abre um Boticário, ele abre uma Eureka, uma clínica individual de terapia. E a gente quer chegar a 200 clínicas ano que vem, né? Essa é a nossa meta. E hoje vocês têm? A gente tem 45, 40. Por aí. E assim, tu citou sobre o fato, a dificuldade que é muitas vezes tu encontrar os profissionais capacitados, ou não necessariamente que eles não estejam capacitados, mas não capacitados para aquela tarefa especificamente. Sim. E eu gostaria que tu falasse também sobre algumas reações adversas que já possam ter ocorrido.
Por quê? Eu vejo que hoje tem uma interação sempre positiva, compartilhamentos, comentários, Sim. pessoas marcando uma ou outra porque se identificaram com determinada Sim. fala de vocês. Mas já aconteceu de repente, algum funcionário, alguma pessoa não estava preparado para lidar com alguma situação específica ou que não estava caminhando conforme o conceito ou a identidade que vocês criaram? Os três, já aconteceu situações desse lado de cá da empresa, dos teus colaboradores, e do outro lado de quem estava sendo o teu consumidor, quem, enfim, assinou aquilo ali, ou que de repente entrou na terapia e não ficou satisfeito com a forma com que foi conduzido. Já teve essas experiências negativas dos dois lados? Claro, com certeza, cara. E com um grande número de pacientes é muito normal que role experiência negativa, né? A satisfação é alta, mas rola sim. E do lado dos terapeutas, o que rola muitas vezes, cara, quando tu tem uma empresa que se propõe a ser uma empresa muito horizontal e que a gente se conhece e a gente é muito tolerante, tem esse clima de família. Só que, eventualmente, alguém vai aparecer e vai abusar do clima de família. Então, aqui na empresa a gente não verifica se o cara trouxe um atestado ou não trouxe. Pô, ele ligou pra mim e falou, pô, tô doente, vou ficar em casa. Pra mim é confiança total, né? Mas o que acontece? A empresa vai crescendo e não tem como tu controlar. Vai entrar alguém que é meio malandro, entendeu? Então já rolou malandragem da parte de terapeuta. Claro, o terapeuta não tá mais com a gente, né? Mas do tipo, a gente conversar com o cara, falar que ele não devia fazer X coisa com o paciente o cara tá fazendo, ou que não deveria seguir essa linha e tá seguindo. E, enfim, né? Acaba a parceria por ali. A gente avisa várias vezes, conversa, mas termina a parceria. Mas há um controle, então, por exemplo, nas sim. conferências, tu chega a verificar. Obviamente, eu acho que não consegue todos, né? Mas há um acompanhamento, assim. O que acontece, cara? A gente controla alguns números. Então, para nós é importante. A gente controla a taxa de retenção do franqueado, por exemplo. Então, em quantas semanas, em média, o paciente sai da terapia? Quantas semanas, em média, o cara fica em terapia com ele? Né? Ou quantos pacientes ele perde por mês? Isso para nós é um dado muito importante. Porque todos os franqueados, eles são treinados no nosso método. E eles também têm supervisão. Então, a cada semana ou a cada 2 semanas, eles têm uma supervisão dos casos dele. Mas a gente, além de dar essa supervisão, a gente controla a taxa de retenção. Então, pô, esse cara, tá todo mundo perdendo 1,8 pacientes por mês. Esse cara tá perdendo 3,5. Tem algo errado. Então, na hora, já apita lá, a gente vai falar com o cara, vai falar com o supervisor dele, olha, tem alguma coisa acontecendo? A gente vai ligar para os pacientes do cara e vai dizer assim, olha, como é que foi a tua terapia com tal franqueado? E eles sabem disso, né? Não é nenhum segredo. Porque para nós é muito difícil manter a qualidade em larga escala, para todo mundo que quer escalar. Então a gente tem que ter esse processo de controle. E, cara, é bom pro cliente no fim das contas, né? Então é isso que a gente faz. E por falar em números e estatísticas, pegando esse gancho, eu me lembro do período que eu fiz a terapia, eu chegava em alguns momentos com problemas financeiros, e dizer, infelizmente não vou poder ter essa recorrência semanal. Existe uma regra que diz respeito assim, Matheus, se tu fizer uma vez por mês, ou vai ser um paliativo, não vai funcionar, precisa ser uma vez por semana, precisa ser 2 vezes por semana, ou varia muito? Existe uma média de que resolve, entre aspas, os problemas das pessoas? Cara, boa pergunta. A resposta depende do problema. Se o cara tá numa depressão, tá com transtorno de ansiedade, tá com um diagnóstico mesmo ali, o cara precisa, tá mal. Ele tem que fazer terapia semanal, pelo menos aí por uns 2, 3 meses, pra gente ter um progresso legal, e depois dá pra pensar em fazer a cada 15 dias ou até a cada mês. Agora, o cara, por exemplo, tá buscando a terapia para um autoconhecimento, pra melhorar um relacionamento que tá indo bem, mas quer ficar melhor, pô, tudo bem fazer 15 dias, não tem problema. Isso varia, claro, da filosofia de cada psicólogo, mas a gente não tem problema com isso. A grande questão se o cara tá precisando de um tratamento para uma situação que a cada dia tá ficando pior, como é que a cada semana tu não vai fazer terapia, entendeu? Então, tipo, a tua situação fica a cada dia pior e a terapia é 2 vezes por mês, não é o ideal, entendeu? Então é nesse jogo. Assim. Certo, e como eu comentei, assim, a gente costuma trazer muito das questões pessoais dos nossos convidados para além das questões profissionais. Então, por isso que tem esse quadro em que a gente costuma trazer as curiosidades e algo que tem a ver com o nosso convidado, né? Então, a gente já trouxe, como eu te comentei, o Alex Bagé, que comentou sobre o fato de que ele indicou a terapia, então um cara do futebol que fala diariamente sobre Grêmio, Inter, e veio e trouxe algo totalmente diferente. Já tivemos um jogador que falou sobre uma
série bem curiosa também, então todos já tivemos indicações de livro. O que é o Henrique para além da Eureka, para além talvez até da psicologia, alguma coisa que tenha mais a ver com a tua pessoalidade, com o teu íntimo? Quais são as coisas que definem o Henrique que tu indicaria, assim, como se tu estivesse falando aqui para essa câmera, para um amigo teu, não um cliente, não um paciente, alguém que tu quisesse indicar alguma coisa, algo, e isso é totalmente aberto, o que vier na tua cabeça, que realmente se enquadre no perfil Henrique. Caramba, meu velho. Eita, nós. Vamos lá, eu desde muito pequeno, assim, um negócio que me define é que eu sou bem, além de ser distraído, né, eu gosto de pensar em perguntas difíceis e mais profundas, assim, então eu lembro desde gurizinho, assim, 7, 8 anos, eu não era muito do futebol, né, não era muito de me mexer, muita coisa de atividade física, hoje eu gosto, né, mas na época não era, e eu ficava pensando, qual que é o sentido da vida, né, por que a gente tá aqui? O que acontece quando a gente morre? Eu sempre fui dessas perguntas, assim, né? Desde criança. E a minha dica, cara, é que a gente precisa buscar a resposta para isso. No sentido de que a gente vê na terapia, a gente vê na nossa vida pessoal, cara, a pessoa que não tem um propósito de vida, ela não sobrevive muito tempo, assim, ela não vive feliz. O cara pode ter... Eu tenho pacientes que têm muita grana e vivem viajando pela Europa e, cara, às vezes não são felizes. E não são felizes não é porque tem alguma coisa errada com a neuroquímica do cérebro, é porque o cara não tem um propósito na vida. Um propósito no sentido do cara realmente ter olhado para essas questões que são fundamentais, assim, tipo, pô, meu, pra que serve a minha vida? Qual é o meu dever com os outros? Existe Deus ou não existe Deus? Tipo assim, o que acontece quando a gente nasce, quando a gente morre no meio? Qual que é o meu dever com a minha esposa, ou sei lá, com a minha namorada? A gente vive no automático e não se pergunta sobre essas coisas. Então a dica que eu dou é o cara busca isso, busca isso na filosofia, busca na espiritualidade, busca onde quiser. Mas não dá pra viver ignorando esse tipo de coisa, assim. Eu diria, vai ler, vai pesquisar, vai conversar com as pessoas. Mas a nossa geração tem uma crise muito grande, cara, de sentido da vida. A gente tenta colocar a profissão como o grande sentido, tenta colocar, sei lá o quê, geralmente é a profissão. Mas chega um momento que a profissão também não responde a essas perguntas. Então, vai ler, vai pesquisar, vai conversar com as pessoas. Então, olha isso, a tua indicação é, cara, te encontra, podemos dizer. Te encontra aí, vai procurar, não ignora isso. Que em algum momento eles pedem as contas, cara. E até para aproveitar o gancho, tu falou sobre o fato da gente muitas vezes se definir por conta da nossa profissão. E o Arthur Gubert, um dos nossos convidados, que gravará aqui depois, sim, e vai sair o vídeo depois do que o teu, e ele falou num conteúdo que eu estava acompanhando sobre isso. Por que a gente sempre se apresenta e fala, eu sou o Matheus, eu sou jornalista? Cara, por que a gente se limita a se apresentar pela nossa profissão? E talvez parta desse princípio de que as pessoas não busquem tanto, talvez, esse propósito. Não sei se tu tem uma explicação psicológica, cara, disso. Eu acho que hoje a profissão nos define no sentido de que ela é o que ocupa a maior parte dos nossos pensamentos, assim. E eu acho que, sei lá, cara, a gente vive numa sociedade em que demonstrar um certo sucesso é muito recompensado. Então, o cara vai abrir o TikTok, o Instagram, o Facebook, o YouTube, dá uma olhada nos vídeos que mais bombam lá. É sempre alguma coisa relacionada à ostentação. Claro, né, ali tem o último jogo, não sei o que e tal. Mas tem muito essa coisa de, putz, comprei o carro, dei o carro pra alguém, a roupa, a mulher, que é o corpo, não sei o que e tal. E eu acho que esse incentivo de dizer pros outros o que eu tô fazendo, que no reencontro de 15 anos da turma eu seja alguém. Isso é legal, por um lado, mas por outro lado, esse ser alguém é muito um ser algum tipo de profissional, e não ser alguém mesmo, no sentido mais completo de ser uma pessoa. Tipo assim, o que é uma pessoa, cara? Uma pessoa, ela busca, sei lá, a gente tem um instinto de buscar ser completo, de buscar ser bom, e a gente meio que reduz isso a buscar uma profissão massa. Então, assim, sei lá, sabe, os pais olham para os filhos e dizem assim, o meu filho tá na URGS, ele tá encaminhado. Não tá encaminhado, cara. Se o teu filho tá na URGS, mas ele mente pras pessoas, ele engana as pessoas, ele trai a namorada, ele faz um trabalho preguiçoso, não bota dedicação no que ele faz, ele finge que estuda, ele não tá nada encaminhado, ele tá encaminhado pro, sei lá, pro fim do mundo, entendeu?
Então, tipo assim, a gente tem que olhar pra esse lado de, tá, legal, tem uma profissão massa, mas quem eu sou como pessoa? E investir nisso ainda. Essa é a visão. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Henrique. A gente poderia ficar aqui horas divagando, e eu sei que isso poderia acontecer, mas a gente precisa liberar o Henrique e tem que novamente agradecer a tua presença, realmente foi muito especial, uma das maiores imersões da história do Olhos Papo aqui, então, por favor, você que nos acompanhou até aqui, em agradecimento ao Henrique, ao nosso esforço aqui também de tentar fazer um conteúdo bacana, se inscrevam no nosso canal, deem o like, isso é muito importante para que a gente consiga continuar buscando pessoas dessa qualidade, deste tamanho do Henrique da Eureka. Obrigado, muito obrigado mesmo, Henrique. Valeu, Matheus, obrigado pelo convite. E deem o like. Por favor, deem o like, se inscrevam. E vocês sabem, né? Sempre nas segundas-feiras, sempre às 20 horas, os nossos vídeos são lançados no YouTube, posteriormente também no Spotify, para quem quer fazer um exercício fixo, físico, e quer botar um fonezinho ali e escutar também, eu acho que é uma experiência que também pode ser interessante. Então, até a semana que vem. Obrigado a todos que estiveram até aqui. Tchau, tchau. Valeu!